Momento do Discipulado. Ensinando ao discípulo como detestar o mal e seguir a justiça. Nós temos uma noção disso na nossa mente, cada um de nós, na consciência. De alguma forma, nós já nascemos com um sentimento de discernimento sobre o bem e o mal. De qualquer forma, o processo educacional visa encaminhar a criança no bom caminho, ensinando-a a se desviar do mal. Porém, a maioria dos pais hoje já não mais educa seus filhos, porque não tem tempo. Entregam a uma babá, a vovó, a uma titia, a uma outra pessoa, porque os pais têm que trabalhar fora. Quando os filhos atingem uma determinada idade, já mandam depressa para a escola e assim vão achando que a vida vai educar. Os pais é que têm que educar os filhos, é ordem do Senhor. No sentido espiritual, ninguém nasce cristão, convertido, tem que passar por essa experiência pessoal, que não é propriamente para criança. A criança bem educada, bem orientada, é ensinada a gostar de Deus e a valorizar as coisas de Deus, o bem. De forma que, aos 6 anos de idade, uma criança bem educada na igreja, ela já deseja entregar a vida para Jesus. Mas ela ainda não tem bem a consciência de pecado e não entende que, apesar de ela querer o bem, ela tem uma natureza que pende para o mal. A criança não tem um bom entendimento disso. Por isso é que o batismo não é para crianças. A pessoa pode se batizar em tenra idade, desde que tenha consciência de pecado, entenda a necessidade do batismo. Isso é necessário, mas todo cristão tem que passar por essa experiência. Quando a criança é educada numa igreja, ela vira um religioso tradicional daquela religião, daquela tradição religiosa, mas não necessariamente nasceu de novo. Isso aconteceu comigo e acontece com muita gente que está na igreja, mas não teve uma experiência marcante de conversão, de transformação, de entrega ao Senhor e de renúncia da vida passada. Nós temos que ensinar que a vida cristã não é só somar mais coisas. Antes você não tinha Jesus, agora você tem Jesus. Você agora tem bênçãos para a sua vida. Não é só isso a vida cristã. Tem que haver uma renúncia do passado. O apóstolo Paulo coloca isso em Efésios no capítulo 2. Vocês foram isso no passado, mas agora vocês são uma vida nova no Senhor. Vocês foram isso e aquilo, mas decidiram entregar a vida para Jesus e sepultar aquela velha vida. Isso precisa ficar claro para alguém tomar decisão. Depois que toma a decisão pelo Senhor, precisa ser orientada, discipulada, e mesmo que seja em tenra idade, digamos 10 anos de idade, tem que ser discipulada. E no discipulado vai se ensinar o caminho de Deus, que é um caminho de obediência, caminho de justiça, e a pessoa vai abominar o caminho do mal. Para alguém que nasceu na igreja, foi já educado nos caminhos do Senhor desde cedo,
nem sempre fica fácil caracterizar o caminho do mal. E é muito comum quando na adolescência o jovem que foi criado na igreja quer experimentar o mundo. Tudo aquilo é atraente, os outros colegas fazem, as tentações são grandes. O jovem criado na igreja, em geral, passa por uma fase de querer experimentar o mundo. E cabe aos pais, se é que eles já tiveram amor desde cedo para com os filhos, orientar nesse caminho e não se abismar. Há pais que ficam dando uma, assim, de violência. Nem pensar, isso aí é um absurdo e tal, olha que eu não admito que você e tal, nem toque nisso, nem faça isso e tal. Essa atitude não é boa. Os pais devem sentar com os filhos, ouvir, conversar e orientar nesses aspectos que são presentes na vida de um adolescente. A tentação do mundo, de ser atraído por uma pessoa de outro sexo, de fazer isso, aquilo, fumar, de dançar, de joguinho disso e daquilo, experimentar uma bebida alcoólica. Isso é comum entre jovens. Os pais não vão simplesmente, na ignorância, proibir, nunca pegue isso. Essas atitudes radicais assim não costumam ajudar, principalmente na adolescência. Há que se conversar com a pessoa. O adolescente já é gente, precisa ter atenção e receber alguma orientação. Quando os pais têm amor e são reconhecidos, eles conseguem resultados. Quando não, os filhos vão praticar aquilo escondidos. Eles sabem que vão levar a maior bronca dos pais. Então, aquilo que eles querem experimentar, eles experimentam escondido. E, entre outras coisas, os segredos do sexo, os adolescentes querem experimentar. E o governo está aí com aulas de educação ou deseducação sexual para incentivar os adolescentes à prática do sexo. Isto é sabido. E os pais não devem ignorar que seus filhos, por melhores que pareçam ser, também são tentados nessa área. Em todas as outras áreas, os pais devem sentar, conversar com os filhos e procurar esclarecer essas coisas e mostrar o caminho do mal para que aquele adolescente possa valorizar o caminho do bem. Senão ele vai entender que o que ele aprendeu desde cedo, o caminho do bem, é sem graça, é o normal. Mas as coisas boas são escondidas e tem que se fazer assim para experimentar aquela coisa nova. Isso fica na cabeça do adolescente, mas nós vamos mostrar que o caminho do bem é o caminho que leva à vida, à felicidade, a ter paz no coração. E o caminho do mal traz a culpa perante Deus. A gente só vai conseguir ter sucesso nesse processo de ensinar ao novo, seja um filho ou seja um filho na fé, nós só vamos ter sucesso se a pessoa tiver sobre si uma noção do temor a Deus, um certo medo de Deus. A pessoa precisa cultivar essa atitude de reverência, de temor a Deus, para que ela saiba que o caminho do mal tem consequências. O caminho do mal tem consequências aqui na terra e na eternidade. Sempre devemos lembrar que a prática do pecado é abominável a Deus e o salário do pecado é a morte, morte eterna. A criança, o jovem, o adolescente, o crente novo, o novo discípulo, todos têm que aprender que o caminho do mal é um caminho que tem consequências seríssimas. A principal delas é ofender a Deus. Você quer praticar isso, adolescente? Você vai estar ofendendo a Deus.
O Salmo 97, versículo 10 é muito interessante e traz uma afirmação que é a seguinte: vós que amais o Senhor, detestai o mal, porque o Senhor guarda a alma dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. Para você ter a bênção de Deus, o livramento de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus, você tem que abominar o mal. Não dá para você experimentar o mal, querer ser atraído pelo mal e gostar do mal e Deus ficar inerte, Deus ficar em cima do muro. Não vai, não. Você praticando o mal vai estar aborrecendo a Deus. O mal é uma afronta a Deus e isso precisa ser deixado claro. O caminho do bem, o caminho da justiça é o caminho que traz o galardão, bênçãos de Deus, consequências boas da parte de Deus. Mas o caminho do mal é um caminho que afronta a Deus. De vez em quando temos que lembrar isto. Existem crentes que não gostam de falar do inferno. Eu creio que a maioria não gostam de ouvir pregação sobre o inferno. Eles não gostam de falar em temor a Deus, ter medo de Deus. Eles amainam essa palavra temor para se parecer assim uma coisa de respeito, como aos mais velhos. Não, é ter medo mesmo de Deus, considerar a bondade, mas considerar a justiça de Deus, a ira de Deus contra o pecado. Isso precisa ser ensinado. O temor a Deus é o que vai fazer a pessoa nem querer experimentar o mal. Mas se nós formos levando uma religião light, a gente vivendo uma vida cristã de qualquer jeito, ninguém tenha dúvida, o novo que está conosco, o adolescente, vai querer experimentar o mal. Afinal, é uma alternativa, é uma opção que ele tem, ele quer experimentar. E isso precisa ser mostrado para ele, que até experimentar o mal já é uma afronta a Deus. O Senhor detesta o mal. Esse assunto precisa ser tratado e ficar bem claro para nós, para cada um cristão.